Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 small caps que podem decolar fortemente na bolsa. Essas ações aqui podem multiplicar o seu capital em mais de 20 vezes, isso mesmo que você ouviu, tá? Ou seja, uma rentabilidade de mais de 2.000%. Por isso que já fiquem comigo até o final, porque essas ações aí podem surpreender vocês e inclusive estão fora do radar do mercado. E uma delas aqui eu sigo comprando fortemente na carteira do canal. Mas antes de falarmos sobre essas joias raras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Antes a gente precisa entender o que são small caps, né? Porque é um conceito aí vago para muitas pessoas. Muitas pessoas estão acostumadas a ouvir aí as blue chips do mercado, empresas que no índice Bovespa dominam uma grande parte, como Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petrobras e várias outras ações de altíssimo valor de mercado. Eu vou simplificar, tá, pessoal? Até porque eu não quero me alongar tanto neste conceito. Small cap são empresas menores na bolsa, com uma capitalização de mercado inferior, geralmente ações abaixo de 10 bi de capitalização de mercado. Microcaps são ações com um valor de mercado inferior a 3 bi. E nanocaps são ações com valor de mercado inferior a 1 bilhão. O que diferencia elas, né, de uma empresa mais madura é a liquidez tende a ser mais reduzida, são empresas de altíssimo crescimento, porque são ações ali, né, que estão buscando crescer a uma velocidade mais elevada, empresas que crescem a uma velocidade mais elevada, consequentemente o risco tende a ser mais elevado. Porém, entretanto, o potencial de retorno nas small caps também tende a ser bem mais expressivo. Quando você tem um risco maior por se tratar de uma empresa menor, de mais capital intensivo, precisa de mais investimento, tem que ganhar market share, né? Fatia de mercado no segmento que atua. Consequentemente, você tem uma perspectiva de retorno em uma velocidade mais elevada, um retorno maior, né? Consequentemente, por isso que você se investe em small caps, porque você quer, consequentemente, ter um retorno mais elevado no médio e longo prazo. Enquanto uma ação de blue chip, de empresa de grande capitalização de mercado, pode trazer uma rentabilidade média de 15 a 20% ao ano, mas small cap pode trazer de 25 até mesmo quase 40% ao ano, tá? A depender do negócio que você investe. Mas saiba que essa rentabilidade tem um risco maior, por isso que precisa ser boas small caps. Então não é somente liquidez, tá, pessoal? Precisa ser empresas ali que sejam boas, que sejam de qualidade. Por isso que você tem que olhar para médio e longo prazo e procurar. São poucas small caps na bolsa que tem aí este nível de qualidade, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês entenderem. E, consequentemente, num juro menor, elas também tendem a ser mais beneficiadas. A primeira small cap dessa lista, que seria tecnicamente uma microcap, são as ações da BR Partners, tá? A BR Partners, pessoal, é uma empresa que não tem atividade de crédito, atua aí na parte de investimentos, tá? Então perceba que é uma empresa que está em crescimento. Ela é uma microcap na bolsa, tem um valor de mercado hoje ali na faixa de 2 bilhões, tá ganhando ali fatia de mercado. Mas é uma empresa de muita qualidade. Perceba que hoje temos um ROI na faixa de 21%, uma margem líquida de transmissora de 54,18% e é uma empresa que tem pago um dividendo interessante. Então perceba que já um diferencial dessa small cap, né, que é raro você encontrar por estar numa fase de crescimento acelerado, geralmente small caps não pagam altíssimos dividendos. Você nem tem que procurar isso, né? Tem que procurar crescimento. Mas perceba que tem exceções a regras, né? E perceba que a BR Partners tem pago um dividendo bem acima da média. E hoje, se eu perpetuar um crescimento de 20% ao ano, que é o que a BR Partners tem entregue de crescimento nos seus lucros para os próximos 10 anos, é uma empresa que poderia valer muito lá no futuro, tá? Pense comigo aqui, ó. Hoje uma BR Partners lucra 180 milhões por ano. Se ela crescer a uma taxa média de 20% ao ano para os próximos 10 anos, se tudo der certo, consequentemente aí em 10 anos ela vai lucrar
1,1 bilhão. Imagina se o mercado paga para ela o mesmo múltiplo que está em tela, nem você tão otimista, tá? De 12 vezes. Ela poderia valer daqui a 10 anos 13 bilhões, que dividido por este valor de mercado que temos atualmente, daria um potencial de alta de 568%, somando dividendos que poderiam serem pagos, você conseguiu uma rentabilidade superior a mais de 1000% no período, mais de 30% ao ano de rentabilidade. Então perceba só, pessoal, tá? Que essa é a vantagem de você ter uma small cap, de você ter essa perspectiva de multiplicação mais elevada. Qual que é o risco? O risco é a empresa perder fatia de mercado, não proporcionar tudo isso de crescimento e acabar ficando de lado. Ninguém tá falando de quebrar, mas de trazer um baixo retorno. Esse é o risco, tá? Mas é isso, pessoal, não tem como. O capitalismo premia o risco. Você correr um risco mais elevado na parte de small caps, você vai ter uma perspectiva de rentabilidade também mais elevada no longo prazo. E acho que a BR Partners hoje neste patamar de preço conta barata e tem essa perspectiva de crescimento, né? Você não precisa ser tão rígido no preço quando você se investe em small caps, porque você está buscando crescimento, você pode se dar o luxo de pagar no curto prazo um pouquinho mais caro, tá? Segundo small cap dessa lista, as ações da Unifique, pessoal. Aqui também uma micro cap, portanto, para a parte do setor de telecomunicações, tem um valor de mercado de 1,9 bilhão de reais, tá? Também é uma empresa de altíssimo crescimento, cresce a uma taxa média de 14 a 15% ao ano. Diferentemente da BR Partners, já distribui um dividendo no curto prazo mais modesto, de 5 a 6% ao ano, mas está distribuindo. Tem altas margens para o setor de telecomunicação ter uma margem ali, né? De 17%, é uma margem muito boa. E perceba que é uma empresa que tem ali um nível de dívida muito controlado. O nível de dívida aqui da aproximadamente, né? Se eu pegar aqui da Unifique, é de 0,44, pessoal. Dívida líquida sobre EBITDA. Quer dizer que em 4 meses ela consegue quitar toda a dívida dela, tá? Outro ponto bom é que se eu utilizo o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, assim como eu fiz na BR Partners, 9,83 para uma empresa que cresce a uma taxa de 15, ela tá barata, cotada por 0,65. Para small caps, o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch funciona muito bem. E hoje a Unifique seria uma small cap barata, olhando para longo prazo, né? Tanto com potencial de alta e também de bons pagamentos de dividendos. Se o dividendo continuar em 6% ao ano e a empresa crescer esse lucro, hoje ela lucra ali, né? A uma taxa média de mais ou menos 196 milhões por ano, pense comigo, crescimento mais marginal de 15%, 190 milhões de lucro, vamos supor ali, nos próximos 10 anos, ela poderia lucrar daqui a 10 anos aproximadamente 768 milhões de reais, tá? Imagina se o mercado, a média da Unifique aí, é ser cotada em 13 até 15 vezes lucro, né? Próximo ao benchmark, o Ibovespa. Se a gente pegar aqui, ó, um lucro lá no futuro de 800 milhões e multiplicar por 13 vezes, podemos ter um valor de mercado de 10 bi. Estamos falando de uma empresa aí, pessoal, que poderia tecnicamente triplicar. Hoje ela vale 1,9 bi, tá? Então isso daria um potencial de alta de 447%. Fora também bons pagamentos de proventos. Eu estou sendo conservador, jogando a média dessas empresas, supondo que o crescimento do lucro vai continuar a uma taxa interessante na perpetuidade. Você tendo bons dividendos, quem sabe no futuro, né? Ela pode abrir mais a torneira. Então a Unifique seria uma das ações de small caps que eu também sigo no radar na carteira e acho interessante para você que está tendo ter um carrego de rentabilidade mais elevado. E por fim, temos a Vulcabras, pessoal. A Vulcabras, outra small cap, essa aqui já é small cap, não é micro cap, tá? Tem um potencial de rentabilidade um pouco menor do que uma Unifique e BR Partners, mas o nível de risco também é um pouquinho menorzinho, tá? Se eu pegar aqui uma empresa já tem um bom patrimônio líquido na faixa de 2,5 bilhões, 100% de tag along, e ela tem um caixa bem interessante, 567 milhões. Então não é qualquer coisa que vai derrubar aí a Vulcabras. Perceba que ela tem 0,51 de dívida líquida sobre EBITDA, uma dívida muito controlada, tá? E a gente tem aqui bons dividendos, né? Ela paga um dividendo mensal aí muito bom pro acionista, na faixa ali, né? Se eu pegar o próprio calendário mensal aqui, ó, da Vulcabras, a gente percebe que para uma small cap como ela pagar ali 12 centavos a 3 centavos por mês, fora o grande trimestral que ela paga, já é uma raridade, né? Na parte de small caps, isso é muito raro você ver uma empresa com altíssimo dividendos, como eu falei para você, né? E olha o retorno que ela trouxe nos últimos 10 anos, 1.637%. Ela pode replicar isso? É claro que pode, ela está em altíssimo crescimento. Cresce o lucro a uma taxa média na faixa ali de 15 a 14% ao ano na perpetuidade. Então, por isso que ela trouxe esse retorno aí de 1.600%. Se eu colocar aqui, ó, 1.600, né? Em 37% numa lupa de 10 anos, pessoal, ela trouxe muito retorno. Isso aqui é muita coisa, tá? 1.645% em 10 anos equivale a uma rentabilidade
aproximada de 33% ao ano. E ainda é uma empresa pequena, cotada por 5 bi de valor de mercado. Temos um PL de 4,68 vezes, a média da empresa ser cotada em 14, então a gente já tem ali um potencial de alta bem expressivo só para a empresa regredir para o PL dela médio, é muita coisa, ó. 15. Nem no PL, vamos supor que a empresa tem uma queda de lucro, que eu não acho que vai acontecer, mas sendo pessimista, a ação teria que subir 150% e perpetuando isso para o longo prazo, um crescimento médio de 14% ao ano, a ação, outra empresa aí que poderia se valorizar mais de 500 a 600% nos próximos 10 anos, fora os bons dividendos com carrego que você já pode ter no curto prazo, porque antes desse crescimento acontecer, a Vulcabras já está remunerando muito bem o seu capital, apenas com dividendos, tá? E olha o ROI altíssimo, 46% ali de ROI, então seria uma raridade. Claro, não acho sustentável esse ROI pro longuíssimo prazo, mas um ROI ali de 20 a 19% já fica bem interessante para a Vulcabras, então seria uma empresa aí com belíssimo potencial. E hoje cotada por 6 vezes, supondo uma quedinha de lucro leve, dividido aqui por um crescimento de 15, temos um PEG ratio de 0,40. Mas Pablo, o que é a Vulcabras? Você até agora não falou. A Vulcabras é uma empresa que atua na parte de calçados, portanto ela não é um vendedor para o consumidor final, até por isso que ela tem uma margem maior. Ela atua na parte da gestão de grandes marcas, como Olímpicos, Azaleia e também ali a Under Armour aqui no Brasil. Ela faz distribuição dos materiais para esse tipo de empresa produzir os calçados. Então, tecnicamente a Vulcabras, ela atua como um intermediário. Ela não está no consumidor final. Ela é uma distribuidora, tá? Por isso que é uma empresa aí que eu acho que tem muito potencial na parte de small caps, tá? Seria uma das ações que eu também colocaria na carteira, tá? Mas claro, pessoal, não sou aí imprudente. Eu não vou colocar grande parte da minha carteira em small caps. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não é dono do futuro, tá? É uma aposta um pouquinho mais arriscada, por isso que a gente tem que controlar no preço e, consequentemente, ali comprar em preços interessantes. Mesmo que as ações tenham subido aí, ó, eu acho que o preço atual de Vulcabras é barata, tá cotado ali, né, por 19, 18 reais, até nesses preços aqui que ela já chegou a ser cortada de 15, eu acho uma bela oportunidade para quem tá olhando ali para longuíssimo prazo. Você vai ter esse carrego bons com dividendos, né, e você ainda tem um potencial de valorização bem acima da média. E dessas três aqui citadas, eu possuo apenas a BR Partners, representando 16,75% da carteira total. Pretendo continuar comprando? Pretendo. Estou esperando um preço um pouquinho melhor, tá? Porque eu pretendo aumentar em BRBI e se fosse para eu abrir um outro espaço para alguma ação de small cap na carteira, provavelmente seria a Unifique ou a Vulcabras, uma dessas duas. Mas claro que eu não colocaria uma grande posição como a BRBI, tá? Eu preferiria colocar ali, pelo meu portfólio atual de quase 200 mil reais, eu preferiria ter uns 15 mil na Unifique e uns 13 mil na Vulcabras, por exemplo, tá? Não arriscaria em ter grande parte da carteira, até porque se der certo, vai multiplicar meu capital e muitas vezes, se der errado, não vai prejudicar o meu projeto previdenciário. É sempre bom pensar nessas questões. E meu foco principal fica nas blue chips, nas empresas de maior capitalização, que já são mais garantidas e podem me trazer um retorno interessante, por mais que seja um pouquinho menor do que as de small caps, tá? Nossa, Pablo, muito legal o seu vídeo, gostei muito demais. Portanto, aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento na bolsa, eu sou iniciante, tá? Tô começando agora, tenho família, não consigo ter tempo pra ficar acompanhando. Não é por isso, pessoal, não se preocupe com este ponto, tá? Eu me preocupo com vocês e é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Pra primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? E você ainda tem mais de 100 ações cujo você pode analisar aqui em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você aí em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço, teto projetivo, tá? Só benefício de qualidade para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você vir aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui
no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm aí umas dessas 3 small caps, em particular, eu só tenho a BR Partners na carteira do canal. Portanto, se eu fosse abrir espaço para mais uma, eu poderia sim comprar uma Unifique, uma Vulcabras, colocando numa lupa de médio a longo prazo, né? Que eu acho que são ações que podem trazer um retorno diferencial aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!